Justiça libera 32 bilhões para quem venceu o processo contra o INSS. É o caso de pessoas que deu entrada contra o INSS, no caso, deu entrada no primeiro requerimento, foi para recurso, né, setor de recurso, perdeu novamente e essa pessoa entrou com ação na justiça contra as afirmações do INSS, né, o resultado aí do INSS. Bom, esses julgamentos, né, foram finalizados agora, julgados pelos juízes, certo? E tiveram aí, através do CJF, a liberação desses valores para os tribunais regionais federais, que é os TRFs, para 5 regiões do país, que são TRF1, TRF2, TRF3, que significa terceira região, ou segunda região, ou primeira região, TRF4, que é a quarta região, e TRF5, que é a quinta região. É fácil você saber se o seu processo foi julgado, foi finalizado, foi julgado e o INSS não tem mais como recorrer dessa decisão. O seu advogado deve estar sabendo dessa finalização dessa ação, certo? E se for o caso que você mesmo tenha dado entrada nesse processo judicial, você vai no lugar que você deu entrada nesse processo, no TRF da sua região, e busque as informações, ou através do próprio site do TRF, certo? Como eu falei anterior, você entra com o número do seu processo e o número do seu CPF. E ali você busca as informações necessárias. Se você não souber fazer, peça alguém para fazer para você, tá bom? Bom, olha só, o CJF, Conselho da Justiça Federal, liberou mais de 32 bilhões para o pagamento de precatórios alimentícios e comuns aos tribunais regionais federais. O envio desta terça-feira, dia 22 de junho, deverá ser depositado pelos tribunais até o último dia útil do mês de junho, certo? Cerca de 9,6 bilhões deste dinheiro é referente aos atrasados de revisões de aposentadorias, auxílio-doença, pensão e outros benefícios. A verba será destinada a 94.955 beneficiários que entraram com ação judicial, certo? Quem venceu esta ação de revisão ou concessão contra o INSS e este valor correspondente a 60 salários mínimos, pode resultar no recebimento do precatórios, que está no site do CMO, Comissão Mista do Orçamento. Os credores de cada estado podem retirar o pagamento no TRF da sua região, cuja a consulta é feita no próprio site da corte, no caso, o TRF da sua região. Se você mora em um estado que o TRF é TRF2, que é a segunda região, é o TRF3, que trata-se da terceira região, é o TRF4, que é a quarta região, ou o TRF5, que é a quinta região, você deve buscar essas informações através do próprio site, certo? Simples, como eu falei, com o seu número de CPF ou o número do seu processo. Se tiver advogado nesta ação, você deve buscar informações com o seu advogado para ele dizer em que pé está a situação do seu processo, tá bom? O CJF também liberou mais de 1,6 bilhão para pagamento de RPVs, requisições de pequeno valor, atuadas em maio de 2021, para 161.015 beneficiários. Cada TRF
depositará os valores liberados de acordo com o seu calendário próprio. Então, cada TRF tem o seu próprio calendário. Exemplo, o TRF3, que é a terceira região, pode pagar em um cronograma. Já o TRF5, que é a quinta região, em outra data, em outro calendário. Já o TRF1 pode pagar em outra data. O TRF4, que é a quarta região, e por aí vai, certo? Então, você que deve buscar essas informações no próprio Tribunal Regional Federal da sua região, certo? Então, olha só, cada TRF depositará valores liberados de acordo com o seu calendário próprio. As datas estão disponíveis no site do tribunal de cada região, tá bom? Então, vocês têm acesso ao site do Tribunal Regional Federal da sua região, com as documentações necessárias, e lá você pode ter acesso aí e saber se você está nessa lista de pagamentos de precatórios referente a 2021 ou RPVs também a 2021. Lembrando que RPVs é lotes liberados mensalmente. Todos os meses é liberado lotes de RPVs, que são pagamentos, né, de pequenos valores, até R$66 mil, que é equivalente a 60 salários mínimos. Já precatórios é valores acima de R$66 mil ou 60 salários mínimos, certo? Então, aí você vai saber qual é o seu direito. Exemplo, no caso de RPVs, se sua ação foi julgada em maio, será liberada em junho. Se foi julgada em junho, será liberada em julho. E assim vai, certo? Então, fique atento se você tem ação na justiça, se o seu advogado está a par da situação, ele deve passar para você todas as informações necessárias, como está o seu processo. E se você mesmo deu entrada no seu processo, você deve buscar as informações necessárias para saber como está, se foi julgado, se foi finalizado ou se está apenas em andamento, certo? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção e até o próximo vídeo. E boa sorte!